Ok, eu acho que agora a gente já está gravando. Ok. Amanda, Ivan, eu Blanche. tô aqui no lugar de responder aqui, aí tem duas opções. É adicionar comentário da turma e embaixo tem digite sua resposta. Hum. Seria em qual disso? Digite sua resposta. Ah, entendi. Sua resposta é visível para outros alunos, tá mostrando Isso, aqui. isso. Tem que Ah, ser entendi. nesse modo aí. Porque é um fórum para vocês interagirem. Vocês podem até mencionar um comentário junto com o colega anterior, entendeu? Vocês podem interagir no modo fórum. Entendi. Deixa eu ver. Ok. Então, vamos lá, vamos retomar. Então, vocês responderam, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né? Na aula passada a gente comentou, se eu não me engano, sobre socialização. Eu vou botar aqui para compartilhar, para apresentar, tá? Para vocês acompanharem. Ok. Então, na aula passada, confiram aqui comigo. Me respondam aí, gente, se eu botar assim em modo apresentação, todo mundo está conseguindo enxergar bem ou fica travado? Tá de boa aqui com. Para alguém tá ruim assim, esse modo? Deixa eu ver aqui as respostas. Tá bom? Só tô vendo a tela laranja. Para algumas pessoas fica assim, né? Amanda, você que tá vendo a tela laranja, né? Você tá com o microfone? Quando a tela fica laranja é porque você fixa a pessoa na tela e dá esse negócio aí. É só desfixar que vai de boa. Aí volta pra apresentação. Pelo menos comigo tava assim esse dia. Eu fiz isso, ficou normal. Tá bom, obrigada, já foi. Foi? Tá. Então me Isso. respondam aí. A Cássio vê aí se alguém. Porque quando eu tô aqui eu não consigo ver lá os comentários, tá? Fica também a tela toda cheia aqui pra mim. Então me responda aí se alguém vai falar que não consegue ver, tá? Você que fala mais aí no Certo, vou microfone. ver. Todo mundo consegue ver aí? Tá, todo mundo vem de boa aqui. Ninguém reclamou, não. Ok. Vamos passando. Vocês lembram exatamente onde a gente parou? Já passamos isso aqui, né? E você tá passando os slides aí? Tô. Vocês não estão vendo, não? Tá, parou naquele primeiro. Sociologia 2, professor Ivan Dutra. Vixe. Travou. No começo não tinha não, mas agora travou. Pera aí. Deixa eu. Vai ter que ser E desse jeito aí agora? mesmo. Aí tá normal agora. Agora Apareceu. apareceu aí? Conceito de cultura? Isso. Vamos lá. Tá. Então até aqui a gente veio na última aula, não? Falei dessa parte aqui, esse slide do antropocentrismo, antropologia, de como que a ideia da antropologia vai surgindo e vai se estabelecendo a partir da modernidade, do século XIX. A gente chegou nessa parte? Ou paramos aqui em socialização? Acho que a gente avançou, né? Deixa eu ver aqui o chat que vocês estão falando. Passou disso.
Verdade. A gente falou aqui, né? Falei do debate histórico, é verdade, lembrei agora, né? Que eu até mencionei os filmes para vocês, né? Lembrei agora, é isso mesmo. É, Então, vamos lá. Certo. Então, a gente parou exatamente aqui, que foi quando eu pedi a pesquisa para vocês. Só recapitulando, né? A última parte. Então, o primeiro conceito estabelecido pela antropologia, né, o conceito central estabelecido pela antropologia, vai ser o conceito de cultura. Né? Foi um conceito que foi desenvolvido a partir da noção de culto, do alemão. Né? Um conceito de cultura ele foi desenvolvido como meio de explicar toda a diversidade de hábitos, costumes e produção material, né, da humanidade. O papel dos antropólogos desde então passou a ser explicar a cultura humana. Lembrem-se que aqui, né, esse debate que eu mencionei, né, de natureza e cultura, é um debate que vem de séculos aí na história do pensamento da humanidade, da filosofia. Né? A ideia de entender qual seria a natureza humana, como o ser humano se comporta, qual é a sua essência, qual é a sua natureza. Né? E aí a gente passa por essa discussão que vem passando pela história da filosofia até os dias de hoje, na biologia. Né? Eu lembro que eu fiz esse paralelo de se encontrar quais seriam os genes determinantes para determinados tipos de comportamento humano, né? Que explicassem ou que dessem conta de uma natureza fixa para o ser humano, né? Dele já nascer com uma determinada natureza, com um determinado comportamento. E o que a gente viu é que, na verdade, o ser humano, ele, independentemente de ter uma natureza fixa ou não, né, desses genes existirem ou não, eles jamais vão se manifestar caso não haja uma interação, um estímulo social. Né? Então, é isso que a gente viu lá, desde o processo de socialização, né? A gente mencionou aqui anteriormente, aqui está aqui o menino Victor, né? E aqueles casos dos outros meninos que cresceram longe da socialização humana, né? Então permanece a questão, se o ser humano ele se torna ser humano, né? Graças ao convívio com outros, se ele conviver com outros animais, ele vai ser diferente do que ele é. Se ele conviver, ele vai se comportar como um animal, né? Um cachorro, um lobo, enfim, né? Como a gente tem exemplos aí reais. Se ele crescer isolado, ele também não vai se comportar como o que a gente vê um ser humano padrão, socializado, né? E a gente vê que o processo de socialização ele é fundamental para tornar o ser humano o que ele é. Ele é um processo de humanização do ser humano, né? O humano ele se torna humano na medida em que ele convive com outros humanos de comportamento humano dentro da sociedade, né? Portanto, fica difícil da gente falar que existe uma natureza ou um gene que determina o que vai ser o ser humano, quais os comportamentos dele, né, determinados biologicamente. Então, a partir dessa constatação e de todo o pensamento, o desenvolvimento do pensamento, né, científico que começou a acontecer com a modernidade, né, culminando aí no século XIX, né? Dentro desse século XIX, o século chamado século de ouro das ciências, a gente vai ter o surgimento de diversas ciências humanas, né? Do desenvolvimento das ciências como um todo, inclusive das ciências humanas. Né? Então a gente vai ter aí o desenvolvimento da antropologia. Né? Espera que alguém chegou aqui na sala. Pronto. A gente vai ter aqui o desenvolvimento da antropologia, né? Foi influenciado pelo positivismo, né? A gente vai ter a mudança da ideia predominante, né? Tradicionalmente na Idade Média, do ser humano como divino. Eu lembro até que eu mencionei o filme para vocês, que era o Físico, né? Que era lá na Idade Média, um rapaz que perdeu a mãe por como é que chama? Aquele apendicite, né? E não se tinha uma cura, não se tratava apendicite, pessoas morriam por apendicite porque não se podia, por exemplo, fazer dissecação de corpos para se entender,
para se observar como os corpos eram por dentro, porque isso seria considerado uma heresia, você mexer na obra divina, porque o ser humano foi concebido à imagem de Deus e etc, etc. Né? Com isso a gente vai ter, com a modernidade a gente vai ter, né, as diversas mudanças históricas que vão acontecendo. A gente vai ter uma mudança nesse foco do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Ou seja, todas as inovações, as tecnologias, as invenções, né, que vieram com o Renascimento, com o desenvolvimento aí do pensamento e da razão, a gente vai ter aí, né, culminando depois em revoluções políticas e tudo mais, o avanço da razão, né, e vários avanços tecnológicos e mudanças que aconteceram na sociedade como um todo. Né? E aí a gente tem uma mudança desse teocentrismo, desse mundo teocêntrico, para um mundo agora conhecido como antropocêntrico. O homem agora pode tudo. Né? A gente pode curar doenças, a gente pode fazer as coisas, a gente pode dominar o mundo, a gente pode dominar a natureza, né, pelo conhecimento. Então a gente vai ter esse novo foco, né? E com isso surge essa necessidade de se entender cientificamente, de se entender com a razão as diferenças entre os homens. Porque as diferenças sempre houveram e os contatos também sempre houveram, né? Tirando os contatos dos europeus e etc. com as Américas, os contatos entre os povos da Ásia, da África e etc. e da Europa sempre houve, claro, em momentos da história, como na Idade Média, um pouco mais reduzidos, mas em outros momentos mais intensos, como foi o período do Renascimento. Você tem a intensificação desses contatos, né? E, portanto, você tem a intensificação aí, é um período em que também já se conhece a humanidade que existe nas Américas, né? Então, haviam muitas diferenças culturais no mundo. E os pensadores da época se colocavam a refletir sobre de onde vêm essas diferenças. De onde vêm as diferenças de comportamento de uma sociedade para outra. Por que, diferente de outros animais, de outros seres, nós humanos somos tão diferentes entre nós? Né? Por que a gente fala línguas diferentes, a gente tem sistemas simbólicos diferentes, a gente tem tantas coisas, diferentes valores, né? Reflexões, pensamentos, sentimentos, tudo tão diferente, crenças. Então começa-se a ideia de querer se investir cientificamente em compreender quais são o que fundamenta essas diferenças, o que é que faz essas diferenças existirem, por que elas existem, essas diferenças, né? Por que os seres humanos não são todos iguais. Então o princípio que se coloca na antropologia de se estudar a questão é exatamente essa. E aí os primeiros antropólogos, eles vão ser antropólogos que vão, né, se colocar aí como cientistas em pleno século XIX, né? É um século onde você vai ter aí a expansão da sociedade europeia, né, e o contato super intenso, né, com outros povos, né? E é um século em que a gente vai ter também, como vocês já viram isso na pesquisa de vocês, a gente vai ter o surgimento o impacto da obra do Charles Darwin, que é a teoria da evolução das espécies, né? O evolucionismo. Então, juntamente a gente vai ter como ação econômica e política de dominação o imperialismo acontecendo, a Europa praticando imperialismo na África e na Ásia, sobretudo, e a gente vai ter aí, do ponto de vista das ciências, a influência do evolucionismo darwinista, né? Da ideia de evolução, de que os organismos, né, os seres vivos, eles não nasceram prontos ou não foram criados prontos, mas eles evoluem, eles se transformam. Alguns deixam de existir e outros prevalecem. Então esses dois fenômenos juntos, esse tipo de pensamento, essa influência do pensamento evolucionista, que na época teve muito impacto, então as pessoas queriam aplicar a evolução a tudo. Juntamente com a prática do imperialismo europeu, geraram as primeiras
teorias antropológicas, né, que foram o darwinismo social, o evolucionismo social, que a gente vai ver nessa aula de hoje, é o que a gente vai ver como as primeiras teorias antropológicas. Só que antes, vamos ver com mais detalhes essa contextualização histórica do imperialismo, certo? Como foi esse processo exatamente? O que é que aconteceu? Então, para isso, hoje eu trouxe aqui a nossa convidada da aula de hoje, que é a professora Cristiane, de História, professora do nosso campus, certo? Ela vem aqui para fazer essa contextualização do que foi o imperialismo. Opa! Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim? Estão me ouvindo, gente? Opa, gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Tá. Até onde vocês me escutaram? Eu tive uma queda Até a hora aqui. que o senhor perguntou, aí o senhor caiu. Eu O senhor perguntei o perguntou, quê? estão me ouvindo? Aí caiu. Você perguntou antes de cair, se a gente estava ouvindo. Aí depois caiu. É porque apareceu aqui bem na minha tela o aviso de desconexão, eu nem vi por quanto tempo que eu estava desconectado. Mas vocês ouviram que a gente vai ouvir agora a professora Cristiane, não? Chegaram a ouvir isso? Sim, chegou a ouvir isso. Sim? Ótimo. Então, é isso. Para que a gente faça essa contextualização, a professora Cristiane está aqui, ela se colocou à disposição para contribuir, para ajudar nas aulas do curso, e a contribuição que ela vai dar é exatamente na aula de hoje, com uma contextualização histórica do imperialismo. Ela é professora de História do nosso campus, certo? Ela chegou no final do ano passado. Eu não sei se ela foi professora da turma de vocês, se vocês já conhecem ela, mas enfim, eu vou dar espaço aqui agora para a professora Cristiane se apresentar e fazer a apresentação dela, tá? Olá, bom dia a todos e todas. Como o Ivan falou, eu cheguei no campus, na verdade, no final de janeiro, vocês estavam terminando o ano letivo de 2019. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, mas hoje eu acho importante participar desse momento, porque também eu aprendo, né? Relembrando muitas coisas e aprendendo coisas novas. Bem, o processo de contextualização sobre aquilo que levou ao imperialismo precisa levar em consideração, antes de mais nada, o processo anterior marcado pela Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela, desde a segunda metade do século XVIII, ela acabou, então, alterando tanto a organização econômica da sociedade, quanto também estimulando mudanças no seu viés político e até territorial. Então, antes de falar exatamente sobre o imperialismo, eu vou trazer algumas características gerais sobre esse processo de industrialização através da Revolução Industrial e como isso influenciou, lá na segunda metade do século XIX, o fenômeno do imperialismo, também sua vertente neocolonialista. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Gente, eu coloquei os slides da professora Cristiane aqui na tela, vocês estão conseguindo ver? Tá. Então, pronto. Então, Cristiane, é só pedir para passar que eu vou passando, tá? Certo, Ivan. Então, a Revolução Industrial, ela acabou consolidando o sistema capitalista como um dos principais sistemas econômicos e, posteriormente, de influência política em todo o mundo moderno. E esse sistema capitalista, ele acabou reestruturando os métodos de produção, a forma como o homem lidava com a sua produção e bens de consumo, e também a relação do indivíduo com a natureza e a sua relação com o trabalho. Então, a Revolução Industrial, ela acabou trazendo uma substituição
das oficinas, que eram aqueles espaços domésticos em que o proprietário da oficina, que era o mestre, além de ser proprietário do espaço de trabalho, das ferramentas, da matéria-prima, ele também controlava todo o processo produtivo e era auxiliado por seus aprendizes e demais artesãos. Com o advento da Revolução Industrial, aquele tipo de produção que era muito ligado ao espaço doméstico e do controle pleno das etapas produtivas, foi substituído, então, pela produção fabril. Então, há uma separação entre o espaço doméstico e o espaço do trabalho, ao mesmo tempo também que o artesão ele começa a perder o controle de cada etapa produtiva e também perde o controle sobre o seu espaço de trabalho, sobre as suas ferramentas e sobre a matéria-prima. Nesse caminho, há, por vezes, a substituição das ferramentas artesanais pelas máquinas, a inclusão do uso da energia à base de carvão, posteriormente de petróleo e de energia elétrica. E, então, em relação ao mundo do trabalho, há uma intensificação do uso do trabalho assalariado. Esse trabalho assalariado, nos centros urbanos, estimula a formação de dois grupos sociais que, desde o início do capitalismo, estarão, ao mesmo tempo, se complementando e se rivalizando, que são a burguesia e o proletariado. Bem, normalmente, para que facilitar o aprendizado da Revolução Industrial, e lembrando que isso aqui são apenas tópicos, costumamos dividir as etapas da Revolução em 4 fases. A primeira fase é aquela que começa ainda na segunda metade do século XVIII, em que está restrita ao espaço da Inglaterra, e onde os produtos mais consumidos são aqueles da fabricação têxtil. A segunda fase já é no século XIX, quando há a exportação ou ampliação da industrialização para outros países da Europa. Então, você tem, por exemplo, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, o final do século XIX, o próprio Estados Unidos e o Japão, como aqueles também que vão entrar na corrida da industrialização do século XIX. É que vai estar ligada diretamente ao processo do imperialismo. E nesse momento, o que você tem? A Revolução Industrial, ela passa agora por um processo de exportação para outras áreas, além da Inglaterra. Então, há uma concorrência ampla entre esses países, e esses países varem tanto a sua produção industrial quanto a sua matéria-prima, com o objetivo de manterem uma concorrência plena. Depois nós temos também, na segunda fase, após a segunda fase, nós temos um terceiro momento que já é no século XX, e 1980, quando há o advento da revolução por meio da tecnologia, quando começa a surgir a sociedade da informação. Mas, voltando ao século XIX, o que você tem? A Revolução Industrial ela vai estimular o surgimento de novos meios de transporte. O surgimento das locomotivas, então você tem a Europa recortada pelas ferrovias, e automaticamente, a partir do momento que você tem a necessidade de exportar essa tecnologia para outras áreas, você também terá a presença constante de empresas internacionais aqui no Brasil, oferecendo ferrovias, bondes, energia elétrica, e também, posteriormente, para o próprio. Também os novos meios de comunicação. Por outro lado, também a intensidade do uso do petróleo e derivados como combustíveis e a própria eletricidade. Nesse processo, então, da segunda fase da Revolução Industrial, devido a esse crescimento da industrialização entre os países europeus, uma produção intensa que não consegue ser absorvida pelo mercado europeu. E esse excedente de produção, ele acaba gerando também uma primeira crise, do que seria a crise do capitalismo. Com a necessidade de manter o lucro, o mercado, a concorrência. Então, o que você tem? Você tem essas potências europeias industrializadas que buscam
ampliar o seu controle econômico e as suas influências políticas para outras áreas que ainda não tinham vivenciado esse processo de industrialização. Mas essa relação ela se dá de forma desigual, porque o objetivo desses países era o de explorar essas regiões. E essas regiões, eu vou me concentrar no continente africano e no continente asiático em especial. Então, você tem, a partir do século XIX, o processo de expansão desse capitalismo para outras áreas fora da Europa. Nesse sentido, então, que surge o movimento que deu origem ao imperialismo, e isso não foi um movimento à toa, porque ele está muito vinculado a essa necessidade constante de manter a concorrência, de manter o lucro, de manter o fornecimento de matérias-primas e manter um mercado que pudesse absorver os produtos que eram fabricados no continente europeu. Então, você tem o quê? A necessidade de ampliar os mercados, consumidor e fornecedor de matérias-primas, e isso faz com que esses países busquem ampliar esse domínio para outras regiões. Por outro lado, à medida que a Revolução Industrial se intensificava na Europa, há também um acirramento das relações trabalhistas. Então, você tem um crescimento constante de pessoas, moradores urbanos, né? Pessoas que moravam nos grandes centros urbanos, desempregados. Então, há o quê? Essa pressão para o ingresso no mercado de trabalho e também uma pressão para que pudessem ter melhores salários, redução de carga horária de trabalho, proteção. Então, há nesse momento, no século XIX, o acirramento da tensão entre o patrão e o empregado. Isso é interessante porque uma outra forma também de tentar amenizar esses conflitos internos seria transferir parte dessa mão de obra que está lá excedente para outras regiões, dentro do modelo do capitalismo industrial, que iria beneficiar as potências europeias, mas que serviria para explorar as regiões da África, da Ásia em especial. Eu encontrei um curso de um imperialista, de um milionário, defensor do imperialismo no século XIX, que é John Cecil Rhodes. Ele nasceu em 1853, morreu em 1902, e foi um dos maiores defensores do imperialismo. Então, o imperialismo, eu vou fazer uma síntese que é uma definição minha mesmo, é um movimento de expansão do capitalismo para além da Europa, que se baseou na exploração tanto do espaço territorial de outras regiões, quanto também na dominação política e no processo de aculturação daquelas regiões da África e da Ásia. Então, esse discurso dele, ele fala o seguinte, eu só vou ler aqui um trecho. Ontem estive no Eastwood, bairro pobre de Londres, e assisti a uma assembleia de desempregados. Ao ouvir ali discursos exaltados, cuja nota dominante era pão, pão, e ao refletir de regresso à minha casa sobre o que tinha ouvido, convenci-me, mais do que nunca, da importância do imperialismo. A ideia que acalento representa a solução do problema social para salvar os 40 milhões de habitantes da Grã-Bretanha de uma mortífera guerra civil. Devemos nos apoderar de novos territórios, para eles enviaremos o excedente de população e neles encontraremos novos mercados para os produtos das nossas fábricas e das nossas minas. O império, sempre o tenho dito, é uma questão de estômago. Se quereis evitar a guerra civil, deveis tornar-vos imperialistas. Então, esse processo do imperialismo, ele surge com a necessidade de fortalecer o capitalismo e garantir o enriquecimento da burguesia e dos estados europeus a partir da exploração do continente africano e do continente asiático. Então, o que é que nós podemos compreender nesse processo? Nós temos, então, um processo de dominação, de invasão desse território. E um dos grandes impérios que se manteve na época do imperialismo foi o Império Britânico. Mas é claro que o que você tem? Você tem a África e a Ásia divididos ou repartidos entre essas potências inglesas, europeias, mas que você tem um domínio intenso da Inglaterra sobre a África e a Ásia. Além da necessidade política, da necessidade econômica,
surgem também no século XIX o discurso de que a Europa precisa levar a civilização para os lugares atrasados. Então, os povos da África e os povos da Ásia, esse é um discurso que é desenvolvido a partir do século XIX, só alcançariam o desenvolvimento, o progresso, se tivessem como curadores, como curador o povo europeu. Então, há também um discurso, uma teoria da necessidade de levar a civilização. É a missão civilizatória que a Europa vai levar para esses continentes que são atrasados. E isso deu um embasamento teórico, que acabou também justificando a invasão da África e da Ásia pelos povos europeus. Eu estou falando muito rápido, gente. Vocês estão compreendendo? Ok. Então, esse processo do imperialismo, ele começa ainda na segunda metade do século XIX e se estende até os anos 60, anos 70, anos 80, anos 90 do século XX. Por quê? Uma vez que o continente africano e o continente asiático foram repartidos, pode mudar o slide, Ivan, por favor. O que é que você tem? Você tem não só a necessidade ou o desejo de extrair matéria-prima daquelas regiões e encher aqueles mercados com produtos industrializados, como também a necessidade de se apossar daquele território. E é aí que o imperialismo ganha a vertente neocolonialista, quando a influência política e econômica está associada também ao domínio territorial. Então, vocês podem perceber aí no mapa como o continente africano ele foi totalmente repartido entre nações como a Inglaterra, como a França, como Portugal, como a Espanha. E essa divisão, feita de uma forma que desconsiderou, desrespeitou étnica, linguística, trouxe, na verdade, problemas posteriores, quando esses países, né, criados artificialmente, acabaram conquistando a sua emancipação a partir da segunda metade do século XX. Então, o que é que você tem? Você tem um processo de dominação territorial. E essa dominação territorial, ela se dava, a maioria das vezes, pela imposição por meio da violência e também por meio de acordos com líderes locais, mas, sobretudo, a violência foi um exemplo muito forte, foi uma característica muito forte do imperialismo. Dessa forma, o que é que nós temos? Além da divisão desses continentes, nós temos a criação de fronteiras artificiais. Nós conhecemos hoje como a África do Sul, é uma criação das nações europeias que dividiram o continente entre si. O que nós conhecemos hoje como Ruanda é uma criação também dessas fronteiras artificiais, que consideravam aqueles povos inferiores, atrasados, selvagens, e que acabaram usando esse discurso de civilizatório para dominar aquelas regiões. A segunda coisa, há então, após o processo de independência desses países, que não acontecem ao mesmo tempo e que não acontece da mesma forma, a instabilidade política, porque as tensões étnicas, elas estão mais acirradas, uma vez que um exemplo claro é quando esses europeus colocaram sobre o mesmo espaço territorial grupos étnicos totalmente distintos e que muitas vezes eram rivais entre si. Outra coisa, os conflitos e disputas entre grupos étnicos. Então, durante todo o processo do imperialismo, nós temos a luta constante dos povos da África e da Ásia para resistirem, e lembrando que a dominação ela não aconteceu sem resistência, houve resistência, então esses povos precisaram resistir constantemente ao domínio europeu, e ao mesmo tempo muitos tiveram que conviver com conflitos internos com outros grupos étnicos. E após a independência, esse acabou dando origem a muitas guerras civis.
como exemplo de Ruanda, em 1994, relativamente recente, apenas 26 anos atrás, quando após a independência de Ruanda, houve então uma guerra civil, um massacre entre duas etnias, Tuts e Hutus, em que uma etnia acabou quase que eliminando por completo a outra. Então, isso é o quê? Isso é uma influência direta da política imperialista dos países europeus, iniciada no século XIX, mas que se estendeu até o século XX e que ainda hoje deixou marcas na África, em especial. Então, o que é que você tem também? A violência da administração colonial, ainda na época do imperialismo, e você tem uma exploração intensa dos recursos naturais e a alimentação da pobreza, que era estimulada por essa exploração na população local. Então, o continente africano, ele sempre foi um continente riquíssimo em matérias, em recursos naturais. Isso atraiu os olhares e os interesses das indústrias europeias, dos grandes produtores, donos de indústrias, da burguesia, do próprio Estado europeu, dos Estados europeus. Essa exploração intensa, tanto dos recursos naturais quanto da força de trabalho, acabou colaborando com a disseminação da miséria intensa no continente africano. Claro que tem as suas nuances, mas o continente padeceu durante muito tempo, e ainda hoje tem resquícios disso, da política imperialista, voltada apenas para a exploração do seu território. Então, o nome neocolonialismo é porque ele faz uma recuperação do processo de colonização do século XVI da Europa na América, mas trazendo isso para o século XIX, agora sobre o viés do capitalismo na sua vertente industrial. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, essas foram as consequências gerais do que acabou sendo o imperialismo na África e na Ásia, sobretudo. Eu também encontrei aqui um trecho de um escrito do jornalista inglês George Orwell, ele que foi um dos autores do livro, o autor do livro A Revolução dos Bichos, em que ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui. Fala que, isso já no século XX, tá? No sistema capitalista, para que a Inglaterra possa viver em relativo conforto, 100 milhões de indianos têm que viver à beira da inanição, um estado de coisas perverso, mas você consente com tudo isso cada vez que entra ou come morangos com creme. Então, ele era um dos críticos dessa política imperialista e ele vivenciou isso, uma vez que ele nasceu justamente nesse período de dominação e residiu na colônia localizada na Índia, por exemplo. Então, o que eu falei aqui são apenas considerações gerais, porque quando a gente estuda esses fenômenos em história, a gente busca compreender de forma mais aprofundada. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Se quiserem tirar alguma dúvida ou esclarecer alguma coisa, fiquem à vontade. Ok. Professora, você vai poder continuar até o final da aula? Foi muito rápido. É o quê? Ivan tinha me disponibilizado 30 a 35 minutos. Eu acho que eu falei rápido demais. Não, Não mas sei não se tem eu problema falei não. rápido demais, se ficou confuso. Mas não tem problema não. Eu tô lhe perguntando se você pode ficar até o final, porque aí a gente vai dialogando também, né? Você pode comentar e tal. A gente vai seguindo aqui. Eu vou ficar assim, Ivan. Muito É? obrigada, tá, pelo Tá. espaço. E desculpem se eu, por acaso, falei rápido demais. Acho que não, acho que tava ótimo. Tava não, gente? O que vocês acham aí? Acho que tava ótimo. Ok. Então vamos lá, gente. Muito obrigado, tá? Pela professora Cristiane. A professora Cristiane vai continuar aqui com a gente.
poder tecer comentários e tal, né? Fazer alguma complementação que ela queira, pode ficar à vontade. Vamos seguir então. Então, gente, vocês estão vendo minha tela aí? Então, o que é que a gente tem? Né? Como a professora Cristiane muito bem colocou aí pra gente, né? Resumiu assim, sintetizou pra gente, o imperialismo europeu, portanto, foi o quê? Aquela necessidade dentro, né, da expansão do capitalismo na Europa, né, de atingir novas áreas, novos mercados consumidores, novas áreas para serem ocupadas por aquela crescente população, né, gerar mais trabalhos, empregos, etc., para os próprios europeus que estavam lá, né, e eles tinham como justificativa de tudo isso o chamado racismo científico, como ela mencionou aí, certo? Então, a gente vai entrar em detalhes agora no que é que foi esse racismo científico, certo? Porque o racismo científico ele foi digamos assim, o paradigma, né? A teoria dominante durante esse período, né? Do final do século XIX até o início até meados do século XX, mais ou menos, né? E ele vai ter muito a ver com todos os principais eventos. É graças ao imperialismo que vai acontecer, né, por consequência do imperialismo, que vai acontecer, por exemplo, uma disputa territorial entre países que vão eclodir na chamada Primeira Guerra Mundial, né? Uma Primeira Guerra com grandes, digamos assim, elementos, muitos países envolvidos, né? Por isso que se chama Guerra Mundial, né? Muitas potências envolvidas, potências imperialistas na época envolvidas, né? Assim como a gente vai ter também esse pensamento envolvido na Segunda Guerra Mundial, através do nazismo, né? Esse racismo científico e a eugenia, que a gente vai ver aqui agora, são dois elementos assim que dialogam e que fizeram parte de todo esse movimento aí que aconteceu e eclodiu com a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, né, que foi o extermínio de mais de 6 milhões de judeus, né, na época lá da Segunda Guerra Mundial pelo Estado nazista, né, pela Alemanha dominada ali pelos nazistas. Então a gente vai ter o que fundamenta esse racismo científico. Primeiro, essa coisa prática, né? A Europa estava praticando imperialismo, estava ocupando esses outros territórios. Então eles precisavam de uma desculpa, né, para dar para a população. Afinal de contas, o que é que aconteceu nesse período? O século XIX, lá dentro da Europa, né, desde o final do século XVIII, durante o século XVIII e o século XIX, a gente vai ter a consolidação do quê? Nos países considerados aí modernos. A gente vai ter a consolidação da democracia, né? A gente vai ter aí as consequências do iluminismo, a gente vai ter a Revolução Francesa lá no final do século XVIII, né? A gente vai ter a Revolução Francesa que vai mudar, por exemplo, o Estado de modelo absolutista, né? Ou seja, em que um monarca, um rei, né, ele vai ter plenos e amplos poderes, né? E a gente vai passar a ter uma mudança política para a democracia, né? Ou pelo menos um regime em que um parlamento tenha mais poder, mais força. É a partir desse momento que a gente vai ter as monarquias se tornando parlamentaristas, né? A gente vai ter lá o avanço do Napoleão pela Europa e pelo norte da África ali, enfim. A nossa própria história, a nossa própria independência aqui do Brasil tem a ver com isso, né? Tem a ver com, por exemplo, a expansão do Napoleão, né? Graças a isso a família real veio para cá e quando a família real retorna a Portugal, eclode aí nosso processo de independência. Então, foram momentos cruciais em que houve uma mudança muito importante política. Então, qual que era fundamentado no quê? A gente vai ter ali democracia, a gente vai ter a ideia de um republicanismo, a ideia de se votar, de se decidir em conjunto, do cidadão ter votos, ter direitos, né?
ter seus direitos naturais respeitados. A gente vai ter ali vocês vão ver isso mais aprofundadamente no terceiro ano, né? Que é quando a gente vai tratar da ciência política. Mas a gente vai ter ali, por exemplo, no processo de independência dos Estados Unidos, todo um fundamento de quais são os direitos de cidadão e da democracia e do papel do Estado, do papel do governo, todos definidos ali pelo pai, né, o fundador do liberalismo, John Locke, por exemplo. Né? Então a gente vai ter uma grande influência de autores que pensam e que defendem ideias liberais. Essas revoluções são chamadas de revoluções liberais, né? De se ter direitos, de se ter liberdades frente ao abuso dos estados autoritários, né? A ideia de liberalismo surge exatamente por isso, de liberdade diante do Estado, de não ser oprimido diante do poder do Estado, do poder absolutista. Né? A gente vai ter lá, por exemplo, na própria Inglaterra, lá no século XVIII e XVII, fortíssimos governos, né, autoritários, né, e governos absolutistas, que inclusive queriam implementar a colonização dos Estados Unidos, por exemplo, acontecem por dissidências religiosas. A gente tinha o Henrique VIII lá que fundou o anglicanismo dentro da Inglaterra e forçou, né, começou a perseguir católicos e protestantes de outras vertentes, né? Então a gente vai ter, e ele quis implementar isso como religião oficial. Então a gente vai ter aí o laicismo, né, a ideia de não misturar a religião com a política, como um valor iluminista, né, que vai ser super defendido aí pelo Voltaire, por exemplo, filósofo. A gente vai ter uma série de outros elementos aí que vão trazer essa perspectiva mais liberal e, portanto, né, resgatando aqui, realinhando aqui com o que a gente vai continuar falando aqui sobre a história da antropologia, o que é que acontece? A gente tinha na Europa a difusão dessas ideias iluministas e, portanto, seria inaceitável que um homem se colocasse tão superior ao outro. Né? Havia um rechaçamento das ideias de que haviam os nobres, por exemplo, eles nasciam diferentes, eles eram de sangue azul. Havia uma radical defesa da ideia de igualdade, por isso o peso do voto ser igual. Cada um tem um voto e um peso igual. E, portanto, todos devem decidir, a maioria. A ideia de democracia vem daí, da ideia de igualdade, de liberdade para o cidadão. Então, como que seria justificável que uma nação europeia que pensa assim invadisse e dominasse outras pessoas? Como assim, dentro do meu país, eu tenho que ter igualdade, né? Defendo a honra, a liberdade, a igualdade, né, entre todos, mas fora daqui eu escravizo outros povos, né? A gente tem que ver aí que foi nesse momento do século XIX, em que o abolicionismo também começou a se fortalecer cada vez mais e a gente passou a ter a abolição da escravidão, claro, não só pelo movimento abolicionista, mas pelo próprio interesse imperialista aí de conquistar novos mercados e etc. Né? Então a gente vai ter de adentrar todos no capitalismo, né? Então a gente vai começar a ter isso, um movimento abolicionista cada vez mais forte, defendendo as ideias iluministas, a defesa da igualdade do homem. Mas aí, como é que eles iam justificar, como que os europeus iam justificar que eles iriam invadir outros povos porque eles precisavam disso, como muito bem colocado aí pela professora Cristiane, que fez a leitura lá da declaração do defensor, né, da época do imperialismo, né, que dizia, olha, para que a gente consiga ficar bem, para que a gente sobreviva e tal, a gente precisa invadir outros povos. Então, o que é que encaixou como uma luva dentro dessa suposta necessidade aí dos europeus, dos ingleses, que foram a maior império do mundo nesse período, né? A gente vai ter lá esse pensamento do racismo científico, que se fundamenta onde? Nessa ideia de evolução do Darwin. O que é que o Darwin diz? Né? Que as espécies elas evoluem, né, a partir do processo de seleção natural.
Ou seja, quando uma espécie se torna mais apta a viver em um determinado ambiente, ela passa os seus genes à frente e, portanto, aqueles genes predominantes daqueles que sobreviveram vão se propagar. E aqueles que não se adaptarem vão perecer. Então eles começaram a se apropriar disso e começaram a dizer, olha, realmente nós somos humanos, né? Os africanos e os asiáticos também são humanos, aquelas regiões ali também são humanos, mas eles são humanos menos evoluídos, menos aptos do que nós. Afinal de contas, nós estamos aqui com todas as nossas tecnologias, com as nossas armas de fogo e, portanto, nós estamos impondo digamos assim, essa pressão, né, sobre esses outros povos que, pela natureza, né, conforme as leis de Darwin, aqueles menos aptos vão perecer. Então, da mesma forma, nós, como os mais aptos, né, estaremos aqui fazendo com que eles pereçam também e esse tomando o nosso lugar natural na história. Então esse é um pensamento radicalmente eugênico, né? E esse pensamento eugênico que vai fundamentar, inclusive, a ideologia do Hitler, né? Então somente quando do Hitler e enfim, dos nazistas, né? Porque o nazismo não era só Hitler. Mas o que é que acontece? Quando os europeus passam a sentir na própria pele, através da Alemanha nazista, o que é um processo imperialista, o que é um processo eugênico, quando ele vai dizer que somente dentre todos a raça ariana, que são os alemães, é que vão poder, que tem direito sobre tudo, e vão começar a dominar outros países europeus, é que eles vão sentir na pele o imperialismo e vão se dar conta do problema que eles causaram, né? Então, voltando aí, né, no tempo, no século XIX a gente vai ter essa noção de evolução do Darwin, que foi revolucionário, né? Fundou a biologia como ciência, como tal como nós conhecemos hoje, né? Teve um impacto profundo e aí começaram a se apropriar das ideias do evolucionismo de uma maneira equivocada. Porque o que é que o Darwin diz? O Darwin diz que a evolução ela acontece como uma adaptação ao meio, né? E não necessariamente como uma melhoria. E o que é que viria a ser uma melhoria? Qualquer melhoria como evolução, ela é parte de um processo de adaptabilidade. Do que o outro. Você tem um ser mais adaptado ao outro do que outro. Por exemplo, eu não sou mais evoluído, nós não somos mais evoluídos do que um peixe. Se a gente ficar dentro da água. Fica 10 minutos dentro da água, o que é que acontece? Né? A gente morre. O peixe dentro da água é mais evoluído do que a gente. Ele é mais apto para aquele ambiente do que nós. Já fora da água, nós somos mais evoluídos do que o peixe. Nós estamos mais bem adaptados, né? Então, não existe um melhor absoluto, nem um pior absoluto. Um mais evoluído, melhor e um pior. Existe uma adaptabilidade ao ambiente, né? Mais adaptado ou menos adaptado. Isso é a teoria darwiniana. Só que o que é que eles fizeram? Apropriaram-se da teoria da evolução de uma maneira enviesada e equivocada, né? Então, para quê? Para atender justamente aos interesses políticos e econômicos dessas potências que fizeram imperialismo, eles promoveram, produziram teorias antropológicas racistas e etnocêntricas, né, que contribuíram para fomentar o pensamento eugênico, né? Então, eles diziam o quê? Que, portanto, eles entendiam que mais evoluído significava melhor. E o que é que eles diziam? Olha, nós, europeus, estamos dominando, logo nós somos a cultura mais evoluída e todos os outros, né, são menos evoluídos. E aí eles começaram a ter a ideia, né, essas teorias começaram a ter a ideia de que fazer uma limpeza biológica, genética, seria boa. Né? Então a gente tem ali a eugenia, ela é a ideia do melhoramento genético através da seleção dos melhores genes, né? Botei aqui entre aspas melhores genes, porque não existe, como eu te falei para vocês, melhor absoluto.
existe somente um melhor relativo, né? Embora aplicada né, no melhoramento genético de plantas e animais, sua aplicação ao humano gerou atos monstruosos como o Holocausto, né, e diversos outros genocídios, né, em regiões aí onde os europeus fizeram imperialismo, além de não ter demonstrado nenhuma contribuição genética relevante, né? Ou seja, não tornou as pessoas, né, onde houve eugenia, por exemplo, lá na Alemanha, então não tornou, né, os alemães super inteligentes, super, né, não, são uma nação, né, como outras, né? Então que vai ter a sua história. A história é muito mais importante do que os genes. Isso foi o que foi demonstrado na prática, tá? Então, essas teorias que surgiram, elas são teorias de viés, como nós chamamos, etnocêntrico. O que é o etnocentrismo, né? É a tendência de observar o mundo desde a perspectiva particular do povo e cultura que se pertence. Ou seja, um etnocentrismo é quando eu enxergo todo mundo ao meu redor a partir de mim, da minha referência. É como se eu enxergasse todos os outros tendo a mim como espelho. O que é que falta no outro para ser igual a mim? Isso era a teoria etnocêntrica que fundava o racismo científico. Então eles pegavam os outros povos europeus, asiáticos, africanos e diziam, o que é que falta para eles serem iguais a nós? Falta isso, isso e isso. Logo, eles são menos evoluídos do que nós. Mas por que eles são menos evoluídos, cara pálida? Porque você tirou você como ponto final da história. Você se colocou como já o ponto final da história e enxergou os outros como querendo alcançar esse ponto final. Ou seja, você enxerga os outros a partir de si, tentando observar naquele outro o que é que falta para ele ser igual a mim. Esse é o grande equívoco dessas teorias. Por quê? Porque quando você já tem um ponto final, para que você vai estudar? E estudar cada cultura particular em seu desenvolvimento. E essa que é a grande farsa que possibilitava justamente o que a professora Cristiane colocou lá no slide dela, né, como a missão civilizadora. Ou seja, os europeus diziam que nós estamos indo lá praticar o imperialismo não é pelos nossos interesses econômicos e políticos, é para poder civilizar esses povos, é para torná-los, né, mais civilizados, mais parecidos, é para levar progresso. O termo utilizado era isso. Para levar progresso, né, para fazer eles progredirem de uma etapa de evolução cultural para outra. Ou seja, se aplicava a ideia de evolução em cultura, tendo-se já uma cultura como ponto final. Isso nem na teoria darwinista tem. A evolução não tem ponto final. A evolução é sempre dinâmica, está o tempo todo acontecendo. É sempre uma adaptação ao meio. Mudanças que vão sempre acontecer para se adaptar ao meio. E eles deturparam a ideia de evolução do Darwin para dizer, olha, temos um ponto final. Quem? Olha só que coincidência, nós europeus imperialistas, somos o ponto final da história. E os outros estão tentando chegar até aqui. O que é que nós, como benevolentes europeus, né, podemos fazer? Vamos lá, dominar, tomar suas riquezas, botar eles para trabalhar barato para a gente, consumir nossos produtos e, de quebra, a gente ainda vai levar civilização para eles. Vai levar progresso. Né? Vai fazê-los progredir em sua cultura para que eles se tornem mais parecidos com a gente e, portanto, mais evoluídos. Né? Essa que era a grande ideia aí para tentar justificar o imperialismo. E essas teorias elas vieram exatamente para cair como uma luva para os imperialistas fazerem o que eles faziam. Então, como eles diziam, olha, pelo valor iluminista, todo homem é igual, nenhum pode se impor ao outro, que era o que eles defendiam e viviam para o seu país, para a sua terra, para a sua política. Por que fora de lá eles pensam assim? Porque fora de lá eles já traziam essa justificativa. Não, esses outros povos, eles são menos evoluídos, a gente ainda precisa fazer eles alcançarem o nosso grau, a gente precisa ir lá ajudá-los. Né? E aí essas teorias etnocêntricas, né, elas fundaram
as primeiras duas teorias aí antropológicas que vieram a fundamentar esse racismo científico e essa eugenia. Que teorias são essas? O evolucionismo e o darwinismo sociais, né? Ou seja, qual é a ideia do darwinismo social, que é a ideia mais crua, né, mais simplória? A teoria do darwinismo social se apoia nas ideias de evolução desenvolvidas por Darwin, né, aplicando-a à evolução da cultura humana, ou seja, buscava-se entender a diferença cultural entre os seres humanos, por que os povos são tão diferentes. Eles diziam, olha, os povos não são diferentes pela sua história particular, pelo que aconteceu, pelo que aqueles grupos humanos tiveram como experiência, pelo que eles passaram, não. As mudanças, as diferenças culturais se dão na humanidade porque eles estão em estágios evolutivos diferentes. E aí o darwinismo social, ele resumia esses estados de evolução cultural ao biológico. O que é que eles diziam? Nessa perspectiva, uma raça era igual a uma cultura, né? E existem, por exemplo, culturas com raças superiores às outras, né? Levando a natureza ou a história a selecionar as raças com culturas superiores, né? Ou seja, as raças mais aptas, dominantes, que iriam, de acordo com o processo de seleção natural aí, né? Como a ideia do Darwin, selecionar as culturas mais aptas, que iriam sobreviver, que iriam predominar e etc. Né? Então essa era a teoria racista aí do darwinismo social, né? Que pressupunha que uma cultura era produto de uma raça, né? Só que isso é facilmente refutável, porque uma cultura ela não é proveniente de uma raça. Se a gente pegar pessoas vindas de uma determinada raça e jogar elas em uma outra cultura, pegar japoneses e colocá-los para crescer e conviver na cultura africana, eles vão se tornar culturalmente africanos. E vice-versa. Né? Então, não existe isso de uma cultura ser igual a uma raça. Né? Então, os evolucionistas sociais eles já são um pouco menos estúpidos nesse sentido, né? Porque eles já não consideram que uma cultura é igual a raça. Eles consideram que cultura não tem a ver com raça, só que continua existindo ainda culturas mais evoluídas e culturas menos evoluídas, né? Ou seja, é a teoria antropológica que afirma que toda sociedade começa de uma forma primitiva e evolui ao longo do tempo. Segundo essa teoria, toda sociedade, quando inicia, possui uma forma de estar mais animalesca e aos poucos vai atingindo a forma lenta e progressiva, o desenvolvimento, ficando assim mais civilizada. Ou seja, a ideia de que toda e qualquer sociedade começa num ponto fixo e vai seguindo até um ponto final. Olha só que engraçado, ele já sabe qual é o ponto final da civilização, né? Ele já estabelece de cara, de primeira, qual é o ponto final, né? O próprio Darwin iria se chatear muito com essa interpretação, porque o Darwin nunca disse que a evolução tem ponto final, né? Então essa teoria ela é etnocêntrica, essas duas teorias elas são etnocêntricas porque elas colocam, né, uma etnia ou um grupo, uma nação particular como o ponto final da história, como o eixo central de uma interpretação do mundo, né? Ou seja, todo mundo quer alcançar o que eu sou. Eu vou interpretar os outros sempre como o que faltam para ser como eu. Eu sou o ponto final da história, né? Então, a partir daí, a gente vai ter alguns destaques dentro dessa teoria, né? O principal aqui é a classificação de Morgan, né? O Morgan, olha aí o período aí que ele viveu, é exatamente esse período que o imperialismo começava ali a se estabelecer, né? Estava se estabelecendo, né? Quando ele morre. E ele vai desenvolver essa teoria aí de que existem 3 estágios nas culturas. As culturas, elas evoluem. Ou seja, a cultura ela não é produto de outra coisa, senão de uma evolução que acontece ao longo do tempo,
outra ideia equivocada da evolução, porque a evolução não acontece por causa do tempo, acontece por causa de estímulos. O meio seleciona, dá estímulos para selecionar características evolutivas, certo? Então a gente vai ter aí o estado selvagem, né, na classificação do Morgan. Toda cultura partiria do estágio selvagem. Um período em que predomina a apropriação de produtos da natureza prontos para ser utilizados, né? Caçadores-coletores, digamos assim. Depois a gente vai ter o estágio de barbárie, o período em que aparecem a criação de gado, agricultura, e se aprende a incrementar a produção da natureza por meio do trabalho humano, né? Ou seja, isso aí é que ele entendia como o que é que era cada um aí. Percebam que é tudo arbitrário, né? Percebam que tudo aí ele está colocando como critérios apenas dele, né? Ele considera que isso é importante e, portanto, ele classifica dessa forma as sociedades. E o terceiro seria o estado da civilização, período em que o homem continua aprendendo a elaborar os produtos naturais, né? Ou seja, surge aí a manipulação genética dentro da civilização e tudo mais, né? O homem interferir na própria natureza, né? Seria o estado de evolução para o Morgan, né? Então, a gente vai ter aí essa classificação, que é uma classificação etnocêntrica, que vai colocar a cultura desses teóricos como ponto final da história, e que todas as outras vão apenas passar pelos estados até segui-las. E aí o que é que o imperialismo se apropriou disso? Né, usou isso, adotou isso como discurso. Vão dizer, olha, o que a gente está fazendo é ajudar eles a passarem de um estado para o outro mais rápido, né? A gente está indo lá, né, explorar um pouquinho dos seus recursos econômicos e, né, chegar lá para poder trazê-los mais rapidamente ao estado de civilização, né? Essa que era lá a missão civilizatória. E aí, claro que teorias inconsistentes assim encontraram aí uma resistência grande, né? Houveram diversas críticas aí ao evolucionismo e ao darwinismo social, né? Então, surgiram aí autores, né, que fizeram parte participaram de alguma forma do estudo de povos que estavam sendo ali colonizados e que conseguiram enxergar de uma outra forma, né, essas relações e como essas culturas se desenvolviam. E passaram a fazer críticas às inconsistências aí tanto do evolucionismo quanto do darwinismo social como teorias científicas, né? Eles aqui começaram a apontar que essas teorias elas eram, na verdade, pseudocientíficas, né? Então a gente vai ter aí o contexto em que essas teorias foram desenvolvidas foi o contexto do imperialismo, como a gente já sabe. O neocolonialismo, que tentava justificar a sua dominação em nome do progresso das sociedades dominadas. Justificavam a exploração e o domínio dos povos pelo suposto progresso e civilização levado por eles, né? Diante disso, diversos estudiosos começaram a se contrapor e a refutar o evolucionismo e darwinismo sociais. Em especial, temos aí dois nomes importantes que são conhecidos como grandes fundadores da antropologia moderna, né? O Franz Boas e o Malinowski. Antes, deixa eu só ver. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Sim? Ótimo. E o Malinowski. Então nós temos aqui primeiro, né? Primeiro o Malinowski, né? É esse aí, o branco que está todo de branco aí, no meio dos trobriandeses, né? Que são esse povo que vive ali no Pacífico, certo? Então, nas Ilhas Trobriand. Então, o Malinowski, ele vai dizer ali, ele vai dizer o quê? A importância do método etnográfico, é o que funda a antropologia moderna. O que é que isso quer dizer? Qual é que é a grande contribuição
do Malinowski. Ele vai dizer, olha, até então essas teorias aí evolucionistas, darwinistas, elas são feitas como? O antropólogo fica lá, na cidade dele, na sua biblioteca, né, no seu espaço de estudos, ele recebe, como é que ele vai falar dos outros povos? Ele recebe informação de quê? De viajantes, de agentes coloniais, né? Desse período aí do neocolonialismo, de comerciantes que iam para esses lugares, né? Fazer comércio, vender seus produtos e etc. Viajantes, aventureiros, né? Que iriam para esses lugares dominados lá, no contexto do imperialismo. E aí esses antropólogos, chamados antropólogos de gabinete, iam lá e, a partir desses relatos, eles faziam desenvolviam suas teorias. A questão é, o que o Malinowski vai colocar, é principalmente uma questão metodológica. Ele vai questionar os evolucionistas muito mais pela sua inconsistência como ciência, porque ele vai dizer o seguinte, ok, se você se pretende fazer uma ciência, você tem que ter um método científico. O método científico ele exige, no mínimo, de segurança no que você vai observar, né, e no que você vai relatar. Não é muito confiável os relatos desses viajantes. Por quê? Os viajantes eles vão olhar lá o povo tendo sua prática, fazendo um ritual, eles vão descrever aquilo como bruxaria, como, enfim, coisa do demônio e etc. Né? Cultos satânicos. Né? Por quê? Porque aquele viajante ele não tem uma visão científica de observar as coisas e entender a lógica daquilo dentro da lógica daquele grupo. Ele vai dar a interpretação dele e vai descrever. Né? Então ele não está preparado para ter uma visão científica. Então o que é que o Malinowski ele vai defender? Olha, o próprio antropólogo que vai defender suas teorias, ele precisa necessariamente estar em campo. Ele precisa observar com seus próprios olhos, sendo preparado como cientista, para poder fazer uma descrição de fato científica do que ele viu. Para poder realmente registrar aquelas práticas, aqueles rituais, aquela cultura ali, da forma como ele viu. Né? Como funciona aquela economia, o dia a dia e etc. Né? Da forma como ele viu. E ele vai começar a desenvolver a fundamental importância da etnografia. O que é uma etnografia? É você escrever, né, um relato de um determinado povo. Como funciona a vida em sociedade de um determinado povo. É assim que os antropólogos estudam a cultura até hoje, modernamente, fazendo etnografia. Certo? Então, o que acontece? Os antropólogos, eles precisam... qual que é o grande cerne do trabalho deles? Observar e entender a cultura de um povo. Como que eu vou entender a cultura de um povo sem pisar lá? Pegando um relato de terceiro que eu não sei nem quem é, que não é nem preparado para aquilo. E vai me dar a versão dele do que aconteceu. Então é isso que o Malinowski vai chamar a atenção e já vai ser um grande ataque aí às teorias evolucionistas. Né? Ele vai dizer, olha, em primeiro lugar você precisa ir lá e fazer a etnografia, escrever, né, sobre aquele povo, sobre aquela cultura, a partir do que você conseguiu observar e vivenciar. Então, para isso ele desenvolve um método chamado observação participante, que é o quê? O pesquisador vai lá, ó, assim como ele está aqui, ó, no meio do povo, conversa, se insere na comunidade, passa um tempo convivendo lá, para ganhar a confiança das pessoas, para de fato entender o que as pessoas têm a dizer sobre eles, para registrar as histórias deles, para entender de fato, se integrar e entender de fato como funciona a cultura daquela sociedade. Não ficar de lado do gabinete, pré-julgando, pegando um elemento ou outro daquela cultura e comparando com a minha para dizer o que é que falta nela, para ela chegar ao grau de civilização. Então, Malinowski ele revoluciona, a partir da observação participante, o método de se fazer antropologia. Né? De você ir lá em campo e realmente observar como as coisas de fato acontecem, o que as pessoas de fato dizem, quais são as histórias deles e os mitos deles ditos por eles mesmos.
como que funciona o sistema de parentesco entre eles, né? Qual a importância de cada um ali, entender de fato como aquela sociedade funciona. Já que se quer ter um registro e um estudo sobre as culturas humanas, é assim que a antropologia deve fazer. E não ficar lá apenas teoricamente afirmando o que eu já gostaria de afirmar, né? Inventando justificativa para o preconceito que eu já tenho, que era o que os evolucionistas faziam. Então, é a partir desse método, né, que é a etnografia, a partir do método da observação participante, o Malinowski ele consolida a antropologia como uma disciplina acadêmica, né, com objeto, método, teoria e instituições próprias, né? Ele foi o mentor da primeira geração científica, de fato, dos antropólogos britânicos, influenciando também seus colegas norte-americanos e franceses. Então a gente vai ter aí um Malinowski com a contribuição metodológica da etnografia como, né, quem deu a cara científica da antropologia, né? Quem rompeu com essas teorias falaciosas aqui, injustificadas, e deu realmente à antropologia um ar científico, foi o grande pioneiro, né? E esse outro senhor aí, né, que parece que, né, não está muito bem, mas na verdade ele era muito descolado, o que não significa que ele não fosse muito bom no que ele fazia, certo? Que é o Franz Boas, né? O Franz Boas ele vai trazer a ideia do particularismo histórico. Essa daqui sim quebra realmente refuta a teoria evolucionista, né? A ideia do particularismo histórico. Então, qual é a história do Franz Boas? Ele viajou, passou um tempo lá com os inuites e ele começou a observar que aquele povo ele tinha muito mais características, que ele não era aquele povo selvagem, de mentalidade atrasada, mas que ele tinha características humanas e que se desenvolveram, né, exatamente como qualquer outro povo teria desenvolvido se vivesse naquela região e tivesse a mesma história daquele povo. Certo? Então o que é que o Franz Boas ele vai dizer? Ele vai criticar o evolucionismo, né, e o darwinismo social, no sentido de dizer que essas teorias elas são inconsistentes nas suas afirmações, né, porque elas não consideram minimamente a história do que aquele povo passou, né? Ele vai dizer, primeiro ele vai refutar a ideia de que a ideia biológica de que as culturas são provenientes de raças. Ele vai dar exemplos simples disso. Ele vai dizer, olha, né, tem um livro dele, né, chamado Raça e Progresso, um texto dele, um artigo dele, que ele vai falar isso. A gente vai ter uma mesma raça, digamos assim, com diferentes culturas. Os asiáticos não são todos iguais, os europeus não são todos iguais, os americanos não são todos iguais, eles ocupam ambientes diferentes, têm culturas diferentes, tradições diferentes. Não existe isso de uma raça ser igual a cultura. Não existe isso de raças misturarem, serem piores. Há várias raças consideradas mestiças que são, né, raças excelentes ali no que elas fazem, né, usando esse termo ainda aí. Então ele vai dizer o quê? Que essa linha de pensamento, né, que afirmaria que, portanto, as pessoas brancas seriam mais desenvolvidas, as negras menos desenvolvidas, os índios orientais estariam entre os dois extremos, indígenas e orientais estariam entre os dois extremos, na linha de desenvolvimento intelectual e cultural. Para Boas, esses trabalhos não evidenciam teorias científicas, pois eles não recorriam a um método, olha lá, vou até destacar isso aqui, a um método preciso para analisar os grupos em questão. Ou seja, com base em que você faz essas afirmações? É isso que o Boas questionava. Tratava-se de abstrações teóricas sem fundamento científico e com pretensões racistas. Certo? Então essa que é a crítica que o Boas vai fazer, que é a mesma que o Malinowski, olha lá, vai fazer também. Ele vai dizer, olha, primeiro de tudo, para você afirmar qualquer coisa, você precisa de um método científico correto de se estudar, né? E aí o Boas vai concordar com essa crítica, né? E ele vai trazer a ideia do particularismo histórico, né?
O que é essa ideia do particularismo histórico? A etnologia ou antropologia, né, é o campo de estudo que busca a compreensão dos fatos com base em um recorte étnico, ou seja, entender como como funciona aquele povo em questão, a cultura daquele povo. Boas entendia que a etnologia deveria dar-se conta de que tudo é individualidade, no sentido de que cada sociedade desenvolve-se de uma maneira diferente. Os percursos históricos acontecem de maneira acidental. Ou seja, gente, não existe uma linha pré-definida da história, como os evolucionistas colocavam. Olha lá, olha aqui a linha pré-definida, a linha única, em que todas as culturas vão necessariamente passar por todos os estágios, né? A gente vai ter diferentes histórias. Cada grupo humano, em cada lugar, vai viver uma história diferente, que vai ter consequências para cada um desses povos diferentes, que vão formar, portanto, culturas diferentes. Portanto, ele não pode dizer que existe uma linha única da história para todos os povos. Existem várias linhas. Uma linha para cada povo. É isso que quer dizer aqui, ó. Desenvolve-se de uma maneira diferente. Acontece, cadê? Tudo é individualidade. Certo? Cada povo vai se desenvolver dentro da sua individualidade, dentro da sua própria história. Assim, povos de diferentes lugares têm histórias diferentes e desenvolvem-se de maneiras diferentes. Parece tão óbvio hoje, mas naquele período os evolucionistas não entendiam muito bem isso. Sendo cada uma individualidade. É impossível achar uma lei universal que abarque todos os povos em questão de desenvolvimento, sendo impossível também hierarquizar esses povos de acordo com suas culturas. Certo? Então, com isso, essa ideia do particularismo histórico, o Boas ele vai trazer a ideia do chamado, deixa eu adicionar aqui um novo slide, do chamado relativismo cultural. Que é o que essa ideia do relativismo cultural, gente? É simplesmente entender que cada cultura é produto do desenvolvimento histórico particular de seu grupo. Simples, né? Então, a ideia do relativismo cultural é exatamente essa. É entender que cada cultura é produto do seu desenvolvimento histórico, né? É produto do desenvolvimento histórico e particular de seu grupo, né? Ou seja, entender, é preciso entender cada cultura em seus próprios termos. Ou seja, é impossível eu comparar uma cultura com outra, sendo que cada uma tem uma história diferente. Ele vai falar isso num textinho, né, chamado lá Crítica ao Método Comparativo, que é o que os evolucionistas faziam, né? O método comparativo, de ficar comparando uma cultura com a outra para poder determinar o que é que faltava em uma para chegar até a outra, que era considerada já de cara a mais evoluída, né? Então ele vai dizer que, olha, cada cultura deve ser entendida, o desenvolvimento e a evolução de cada cultura deve ser entendida em seus próprios termos. Deve ser entendido dentro daquela própria contexto dela, né? Cada sociedade só pode ser entendida dentro do seu próprio desenvolvimento histórico. E é isso que ele disse que faltava aos evolucionistas. Eles não tinham nenhuma preocupação em realmente estudar a história de cada sociedade e em estudar de fato a história de cada
de cada comunidade, né? Eles iriam lá, botavam uma teoria geral afirmando o que eles já queriam afirmar e buscavam os fatos que eram interessantes só para comprovar o que eles já queriam dizer, certo? Então, o Boas ele vai criticar isso. Para você, primeiro de tudo, comparar uma sociedade com outra, você tem que ter o conhecimento histórico de todo o desenvolvimento de uma sociedade e depois da outra. A partir daí, você vê se é possível comparar ou não. Certo? Então, o que é que o Boas ele vai fazer com isso? O que é que a ideia do relativismo cultural ela vai trazer? Vai funda, portanto, uma antropologia antirracista. E essa antropologia antirracista vai ajudar, ao contrário da teoria evolucionista e darwinista, que vai ajudar o imperialismo, essa antropologia antirracista e essas ideias dessa antropologia antirracista vão ajudar na luta anticolonial, ou como se chama também, decolonial. De descolonização, a ideia de descolonização, né? Enfim, é porque é um termo, né, próprio. Isso aqui não tem uma... as chamadas lutas decoloniais, né? As ideias de descolonização, que se remete à descolonização. Certo? Então, essa que é a ideia do relativismo cultural. Percebam que a antropologia ela vira 180 graus. Enquanto que ela nasce aqui, olha, com Morgan e os seus colegas, né, evolucionistas sociais, darwinistas sociais, ela, com Malinowski e o Franz Boas, que fundam de fato a antropologia moderna, ela nasce, né, com um caráter já de luta anticolonial, né? Então a gente vai ter aí uma inversão de 180 graus dentro da história da antropologia e que vão ajudar o processo de descolonização, né? Aproveitar aí que a professora Cristiane está aí, né? Se eu não me engano, a partir da segunda metade do século XX, a gente vai ter aí uma série de nações dentro da África e da Ásia se tornando independentes. A gente vai ter lá a luta, por exemplo, do Gandhi, né? No início do século XX, lá, a luta do Gandhi para tornar a Índia independente da colonização inglesa. Uma série de países da África que vão lutar também para se tornarem independentes de suas metrópoles ali, de seus países colonizadores, né? Colônias que eram da França, da Inglaterra, né? De Portugal, enfim. Então a gente vai ter uma série de lutas anticoloniais, né? Que vão lutar contra esse imperialismo dentro do continente africano e do continente asiático, né? Não é isso? Estou errado, Cristiane, ou não? Não, você está certo, Ivan. Está certo mesmo. É a partir da segunda metade do século XX mesmo, quando as nações que foram colonizadas começam a lutar nesse processo de emancipação. Você está certo. Exatamente. Então é isso, a gente vai ter esse processo aí acontecendo, né? A gente vai ter esse processo acontecendo e vai ter fundamental importância aqui as teorias antirracistas aí da nascente nova antropologia. E aí a gente vai ter toda uma série de escolas dentro da antropologia surgindo a partir daí. A gente vai ter a escola francesa de antropologia, a escola britânica de antropologia, a americana, né? O Franz Boas, por exemplo, ele vai ser o grande fundador da antropologia americana, né? Ele é austríaco, mas ele vai morar nos Estados Unidos, né? Fica lá até o fim da sua vida.
ele é que vai, por exemplo, a gente vai ver isso mais à frente, ele é que vai ser um mentor intelectual do Gilberto Freire, né? Que é um autor que vai escrever exatamente sobre... ele vai, dentro da história do pensamento brasileiro, ele vai trazer uma crítica às ideias racistas até então, né? Defendidas. Ele que vai trazer uma nova perspectiva dentro do debate brasileiro sobre a cultura brasileira, sobre a sociedade brasileira, valorizando o papel da cultura negra, sobretudo, e da indígena, dizendo que tudo isso foi importante para construir a cultura brasileira que nós temos hoje, né? Ao contrário de outras visões antes dele que diziam que o problema da nação que era misturado, né? Que o problema do Brasil, gente, não é porque não foi a história dele, não. Não é porque ele foi uma colônia, não. É porque as raças que estavam aqui eram raças menos evoluídas, né? Eram raças, né, inferiores ou que se misturavam e etc. Então, Gilberto Freire, por exemplo, ele vai contribuir para trazer o argumento antirracista para o debate brasileiro, né? Apesar dele ser criticado por um excesso nisso, né, de dizer que o racismo não existe, alguns grupos aí condenam ele por isso, enfim, isso é uma polêmica à parte, mas o que não se pode negar é que o Gilberto Freire ele traz essa inovação para o debate dentro do Brasil, e ele foi, essa perspectiva antirracista dele foi resultado da sua influência intelectual do Franz Boas. Ele foi um aluno do Franz Boas, né? E ele vai trazer isso para o debate brasileiro, por exemplo. Mas a gente vai ver esse debate mais para frente, tá? No próximo bloco. A gente vai trazer aqui a antropologia, as contribuições e a discussão antropológica no Brasil, tá? Por enquanto a gente ainda está na parte básica aí da história da antropologia, ok? Então, gente, para hoje eu acho que foi bastante já, foi o suficiente. A gente já teve toda a parte aí que vocês pesquisaram. Não se esqueçam que a avaliação de vocês é para entregar até amanhã, não é isso? Então, aproveitem aí, depois da aula de hoje, quem não fizer um excelente comentário, tá vacilando, hein? Então, vão lá, comentem na pergunta que eu fiz, que é avaliativa, tá? O fórum lá. Eu tô aqui gravando a aula, eu não sei se vai dar certo, tá? Mas eu tô aqui gravando a aula e vou tentar disponibilizar para vocês lá também, certo? Para os que não puderam acompanhar aqui agora essa hora, tá ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês agora uma outra atividade. Eu vou mandar para vocês lá de novo no mural, aqui no mural do nosso curso, certo? Eu vou postar aqui no mural. Eu vou postar um link de um documentário, né, para vocês assistirem, né, e já responderem uma outra pergunta, tá? Se atentem porque toda aula eu vou fazer essas perguntas além das provas que vocês vão fazer e vocês vão somando pontos. Não deixem de fazer essas atividades porque elas vão somando pontos importantes para vocês. Então, eu vou colocar aqui vou postar, assim que encerrar a aula aqui, eu vou postar a atividade para vocês fazerem, e aí vocês já fazem antes da semana que vem, da nossa aula da semana que vem, que vai ser sexta à tarde, no horário normal, tá? Essa aula de hoje foi uma exceção desse horário, então na aula que vem a gente já volta ao nosso horário costumeiro, certo? E com a atividade feita todo mundo. Eu vou passar um documentário e baseado no que vocês viram na aula de hoje, né, no que foi discutido aqui, no que vocês pesquisaram, eu vou passar material também, um texto para vocês lerem. Vocês vão fazer um outro comentário a respeito da atividade que eu vou passar aqui, que vai ser exatamente sobre o assunto da aula de hoje. A relação entre imperialismo, racismo científico e as críticas a essa perspectiva teórica aí, né, que aconteceu lá no século XIX. Tá certo? Ok, gente? Pois é, Vitória, se apresse em enviar, viu? Ainda dá tempo. Muito bem. No mais, gente, como é que foi aí a aula de hoje?
foi boa, foi tranquila, aprenderam muito, foi ok. A gente teve um pequeno problema hoje da internet cair, né? Mas eu acho que não prejudicou muito não, né? Agradeço a participação da professora Cristiane. Professora Cristiane, muito obrigado. Se quiser fazer algum comentário, se quiser fazer alguma... O prazo da prova... Ah, não, mas aquela prova que eu coloquei lá, eu vou até cancelar ela. Não tá valendo para vocês ainda não. Deixa eu ver aqui. Ivan, eu quero agradecer por você ter me feito o convite, mas eu também só quero salientar uma coisa que eu esqueci de falar. Você falou sobre que uma das consequências do imperialismo foi a Primeira Guerra Mundial, e essa Primeira Guerra acabou reconfigurando o cenário geopolítico mundial, porque até a Primeira Guerra você tinha a Inglaterra como principal potência econômica e política em todo o Ocidente. Após a Segunda Guerra, você começa a ver a ascensão dos Estados Unidos nessa política e nesse controle econômico, né? Sim, Então, exatamente. essa Primeira Guerra faz uma mudança total no contexto geopolítico do mundo. E essa Primeira Guerra foi consequência das rivalidades imperialistas. Exato. Eu quis só trazer o fato de que a Primeira Guerra em termos mundiais foi consequência direta desse movimento, né, do imperialismo, né? Que Sim. acabou trazendo e como esse movimento teórico, a ideia da eugenia também influenciou bastante até a própria Segunda Guerra Mundial, né? Por causa do Estado nazista e etc. Interessante que depois, quando você for falar com os meninos sobre o Brasil, como o eugenismo, a teoria da eugenia foi muito forte aqui, né? Foi Sim, muito. exatamente. A gente vai ter nesse século, né, as políticas de branqueamento, né? Uma série de atitudes aí, o estímulo à imigração de europeus para cá, porque se acreditava, né, que haveria uma melhoria da raça, né? Se acreditava que a raça de fato era o que iria trazer o progresso cultural e etc. E se ignorava totalmente a questão histórica, né? E aí a gente vai ver como que esse debate aí ele acontece no Brasil mais para frente, né? A importância aí dos nossos autores, né, clássicos de Brasil, né, do Gilberto Freire, do Florestan Fernandes, né, Sérgio Buarque de Holanda, né, e tal. Isso, verdade. Que é a geração de 30, né, que acabou se Sim, contrapondo a autores que defendiam uma política eugênica como Oliveira Viana, Nina Rodrigues e outros. exatamente. Exatamente. Mas muito obrigada, viu? Foi um prazer, gente. Para mim também, agradeço. E depois, se quiser participar aí também da aula do Brasil, a gente pode combinar, né? Não quero explorar você, mas se você tiver afim também, a gente pode combinar aí depois, viu? É bom, quem sabe, né? Eu relembro a disciplina de Historiografia 2, que a gente estuda justamente esse período, né? Geração Exato. em diante. Mas é Mas isso é aí. isso. Gente, muito obrigado, viu? Tá aqui a aula, não sei se vai dar certo, gravei aqui. Espero que dê certo, mas eu vou postar lá para vocês, tentar colocar aqui. E se atentem à atividade, tá certo? 28 pessoas presentes, eu vou fazer aqui os meus prints, certo? Que é a minha lista de chamadas. Peraí. Até Ingrid. Cadê? De Ingrid até Vitória. Pronto. Chamada de hoje feita. Tá ok? Então, é isso, gente. Agradeço aí a presença e a participação de todos. Infelizmente, muitos colegas não puderam participar hoje, né? Acho que por conta aí do horário, outras dificuldades. Mas tá aqui, de agora em diante eu vou tentar aí gravar as aulas, vamos ver se essa aqui deu certo. E aí eu vou disponibilizar, tá? Para os que não conseguiram. Ok? Então, é isso. Façam a atividade da semana que vem e é isso. Bom final de semana para todos. Certo? E depois eu mando o material para vocês. Vocês querem o quê? Os slides? Eu mando as atividades e os slides. Depois eu vou postar a prova
para vocês, com o prazo correto para vocês fazerem lá, tá bom? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então é isso, gente. Bom final de semana aí para todos, né? E semana que vem a gente se encontra, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.